Então, eu sou a professora Karina, de Matemática. A gente vai dar continuidade à aula do professor Lucas sobre regra de 3 e vamos fazer os exercícios, ok? Então, o nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte: a tabela abaixo relaciona o número de investidores da Bolsa de Valores e a quantidade que cada investidor recebe. Então, aqui está a nossa tabelinha. A pergunta é a seguinte: se 30 pessoas investirem, quanto cada um receberá? Então, a nossa pergunta, né, tá bem clara aqui. E agora a gente vai achar a nossa incógnita. Qual que é a nossa incógnita? Se a gente tem 5 investidores, cada um recebe 21 bilhões em reais, né? Não foi colocado aqui, mas tá aqui o símbolozinho. Se 30 pessoas investirem, quanto que cada um vai receber? Então, aqui é a nossa incógnita, certo? Então, para a gente fazer, agora a gente tem que descobrir se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se aqui está aumentando, né, de 5 para 30, aumentou o número de investidores, certo? Se aumentou o número de investidores e tinha uma quantidade aqui no total que esses investidores iriam receber, a quantidade que cada um vai receber, se aumentar a quantidade de investidores, vai ser menor, certo? Então, diminui. Então, aqui a gente está falando de uma regra de 3 inversamente proporcional, certo? Então, como que a gente vai fazer a continha? Então, nós temos aqui 5 e 30... 21 milhões e a nossa incógnita. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar pela linha, certo? Então, 5, vou colocar do outro lado, 5 vezes 21 bilhões, ele é igual a 30x, certo? Então, o nosso 30x vai continuar aqui, vamos fazer a continha. 5 vezes 21 bilhões, dá pra gente fazer só a continha aqui e colocar os zeros, lembra? Então, a gente vai ter aqui 105 bilhões, ok? Ok, agora a gente tem o 30 aqui, né, sobrando. Então, a gente vai, se ele tá multiplicando, vai passar dividindo. Nosso x, ele vai ser 105 bilhões divididos por 30. Então, nosso x, a nossa incógnita, vai dar 3 bilhões, 500 milhões. Nosso x, ele era em reais, certo? Então, ou a gente coloca sempre o símbolo na frente ou escreve reais, né, no fim. Isso fica a critério. Então, cada pessoa vai receber R$3.500, certo? Agora, nossa outra perguntinha é: quando o número de investidores passa de 5 para 30, ele varia em que razão? Quando a gente fala em razão, a gente está falando sobre fração, certo? Quando ele dá a sequenciazinha, então é 5 para 30. Então, a nossa razão lembra que é a fração AB, certo? E quando ele fala na sequenciazinha de 5 para 30, então o 5 fica em cima, certo? Então, a nossa razão é 5 para 30. Dá pra gente simplificar, certo? Então, ela é equivalente a 1 sobre 6, ok? Então, essa é a razão do número de investidores, ok? Quando a gente fala quantia, a quantia que cada investidor passa de 21 bilhões para 3 bilhões e 500 milhões, ela varia em que razão? Então, a mesma coisa, razão, quando a gente fala em razão, a gente está falando de A sobre B, ok? E como ele deu a sequência desse para esse, então a gente vai ter 21 sobre
ok? Isso é equivalente, vamos pensar aqui. Então, é equivalente a 6 sobre 1. É a mesma coisa que 6, ok? Então, a gente consegue analisar que a razão aqui, ela é inversa, né? Então, por isso que a gente fala sobre a regra de ter 3 ser inversamente proporcional, porque a razão entre uma unidade e a outra unidade é inversa, ok? Né? 1 sobre 6 é inverso de 6, ok? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele fala o seguinte: para fazer a digitalização de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalha durante 4 horas e 40 minutos de expediente, com o dobro dessa velocidade de digitalização, nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a. Então, vamos lá. Qual que é a primeira informação? Ele fala que o estagiário digitaliza 30 páginas em 28 minutos, certo? Então, vamos separar. Comecei a fazer tabelinha aqui porque não é fácil fazer tabelinha na mão. Então, vamos colocar aqui a página, né? A página nessa coluna, o tempo, e a gente já vai ver a outra incógnita que a gente vai pôr aqui, ok? Então, primeiro ele faz 30 páginas em 28, eu vou pôr aqui, ó, em minutos, beleza? Então, em 28 minutos. Se o estagiário trabalha durante 4 horas e 40 minutos de expediente com o dobro dessa velocidade de digitalização, ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a. Então, a próxima informação é o que a gente quer, né? A gente quer saber o total de páginas que ele vai digitalizar. Inclusive, temos um erro aqui do estagiário que digitou isso daqui, hein? Copiou 2 vezes. Tudo bem. Então, agora o tempo que ele quer saber é em 4 horas e 40 minutos, certo? Porém, o tempo aqui ele tá em minutos e aqui ele tá falando em horas e minutos. Então, a gente tem que transformar isso daqui só para minutos, ok? Então, quanto que é 4 horas em minutos? Então, a gente também vai fazer uma regrinha de 3, ok? Então, 1 hora a gente sabe que é 60 minutos, ok? E a gente quer saber 4 horas é quantos minutos? Então, a gente tem uma regrinha de 3 aqui, diretamente ou inversamente proporcional. Se a gente aumenta a quantidade de horas, vai aumentar os minutos. Então, diretamente proporcional, sendo assim, a gente vai multiplicar cruzado, ok? Então, 1 vezes x é o próprio x. 4 vezes 60 dá 24 minutos. 24 não, né? 240 minutos. Então, a gente sabe que 4 horas equivale a 240 minutos. Porém, aqui é 4 horas e 40 minutos. Então, nos nossos 240 minutos aqui, a gente soma mais 40 minutos, o que resulta em 200.